pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, mediadora de inglês, e vou dividir essa apresentação com a Aparecida. Olá, pessoal. Eu sou mediadora de língua portuguesa e literatura brasileira do Polo de Nova Friburgo. Hoje nós iremos orientar vocês em relação às provas. Vamos lá? Sabemos que temos 3 momentos em relação a essas provas: antes da prova, no dia da prova e durante a prova. E o que fazer? Veremos agora. Antes da prova. É importante que você, no dia anterior à prova, confira e separe a documentação exigida pelo edital, o edital do seu concurso. Então, você deve ter o documento oficial com foto, e esse documento tem que ser original, não pode ser cópia, tá, gente? Não pode ser xerox. E o cartão de confirmação de inscrição, que é o CCI. Lembrando que o Enem não existe que o candidato leve o cartão de confirmação de inscrição impresso. Bom, em relação às datas, nós temos algumas datas de vestibulares aí para ficarmos atentos. CEDERJ, 19 de dezembro de 2020, ainda esse ano. CEBMERGE, 10 de janeiro de 2021. O Enem, em 2 datas específicas. O primeiro é o Enem presencial e a segunda data é referente ao Enem digital. 17 e 24 de janeiro, Enem presencial. 31 de janeiro e 7 de fevereiro, Enem digital. Importante lembrar que as 2 datas referem-se ao primeiro e ao segundo dia. E ao UERJ, o exame de qualificação. Nós teremos ele dia 28 de fevereiro de 2021. É importante estar atento às datas e conferir as possíveis alterações que podem surgir no edital. Então, fiquem atentos aos sites e ao edital. Agora, pensando na saúde e bem-estar, né? É importante que você esteja saudável, né? E sentindo-se bem disposto no dia da prova. Alimente-se bem, mas consuma alimentos leves e que já façam parte dos seus hábitos, né? Aquela comidinha que você já está acostumado a comer. Se você for comer fora de casa, frequente um lugar conhecido. Bom, não estude ou, se estudar, não exagere. Descanse de forma adequada. Evite praticar atividades físicas muito pesadas, muito intensas, ou se cansar muito na véspera. A gente não pode esquecer que você tem que estar descansado para fazer uma boa prova. Exatamente. Outra dica importante é relaxar. Antes da prova, você vai estar tenso, ansioso. Procure relaxar, fazer atividades que você possa realmente provocar uma sensação de relaxamento, de descontração. Ao invés de ficar focando na prova, na ansiedade, foque em alguma coisa que lhe agrade. Durma bem. Eu sei que esse item é difícil, né, gente? Como é que você vai dormir bem se você vai fazer uma prova muito importante para a qual você se preparou quase que o ano todo, ou até durante anos, né? Mas tem que dormir bem, tá? Tenta pelo menos, né? Mas não consuma calmantes, remédios, tá? Porque isso pode ter o efeito contrário, hein? Lembre-se que se a prova for de manhã, você pode perder a hora. Isso aí. Acorde mais cedo, então a importância de dormir bem é justamente para você estar bem melhor ao acordar. Então você vai acordar mais cedo, vai se preparar com antecedência, vai separar a sua roupa, por exemplo, um dia antes, para que você possa se organizar com mais facilidade nessa manhã, né? E para que você possa ter a energia necessária para então encarar o seu deslocamento, o seu trajeto até o ponto de chegada da escola. Tá? Então, roupas confortáveis, aquela roupa que você se sinta bem, tá? E é bom você pensar também que o tempo pode virar, ou o ar-condicionado da sala está muito frio, isso já aconteceu até comigo, gente. Já fiz uma prova que o ar-condicionado estava gelado, né? Então é bom você levar um casaquinho, porque na hora da prova você não pode ficar muito desconfortável, nem sentindo calor demais,
nem sentindo frio demais. Bom, local de prova e meio de transporte. É importante você verificar antecipadamente, tá, gente? Não pode ver isso na hora que for sair para a prova, não. Então, você tem que verificar antecipadamente no seu CCI, como a gente já falou, que é o cartão de confirmação de inscrição, o local e o endereço correto de realização da prova. Então, quando sair o CCI, né, você vai lá no site do vestibular ou do Enem e verifique o local e o endereço correto de realização da prova. Isso é muito importante para você se planejar e definir seu deslocamento, como a gente vai falar. Bom, definir o deslocamento é também trabalhar com uma certa antecipação. Você já pode ir até o local da escola dias antes, do local de prova dias antes, para que você possa conhecer esse local, saber o trajeto, a linha de ônibus, pontos de referência e se preparar melhor para esse momento. A gente sabe que pode surgir muitas situações inusitadas, né? Um trânsito, né? Às vezes o carro não tá legal, enfim, tudo pode surgir nesse momento. Então é sempre importante trabalhar com antecedência, conhecer o trajeto e o local que você vai fazer a prova. E você deve se planejar para chegar a esse local com pelo menos 1 hora de antecedência, tá, gente? Então, uma dica é, por exemplo, se a prova for às 8 horas da manhã, faça de conta que a prova é 7 horas da manhã. Você vai se preparar como se a prova fosse 7 horas da manhã. E aí, se ocorrer algum imprevisto, algum atraso, né, você está adiantado. Exatamente. No dia da prova, confira se você tem em mãos a sua identificação pessoal, o seu cartão de confirmação. Dinheiro é muito importante, não pode ficar sem. Relógio, caneta, e principalmente essa caneta que é transparente, né, ao redor dela. Isso é muito importante. E verificar se aquela prova, né, aquele vestibular que você está participando, no edital exige um tipo de caneta em específico, azul, né, ou preta. Você precisa saber disso com antecedência, porque algumas provas há essa discriminação, há essa diferença. E é claro, a gente não pode deixar de usar a máscara. Isso, e voltando lá à caneta, né, como a Paula falou, caneta de corpo transparente, né, observar o edital e não leve só uma caneta, porque na hora pode falhar, tá, gente? Leve pelo menos 2 canetas. Vejamos agora o que é e não é permitido. Aparelhos eletrônicos como tablets, celulares, calculadora, entre outros, não são permitidos. Relógio digital também não. Já o relógio analógico é permitido. Como vimos no dia da prova, precisaremos levar um pouco de dinheiro. Então, é claro que o dinheiro é permitido. Uma garrafa d'água é essencial, não só para o seu bem-estar, mas também porque estamos numa pandemia e precisamos usar os nossos itens pessoais. Livros, panfletos, material impresso não é permitido na realização da prova, por isso você não precisa levar. Lembre-se que a identificação pessoal é um documento essencial no dia da prova. E não se esqueça da caneta esferográfica de corpo transparente. É importante estar atento ao que diz o edital sobre a cor da caneta, preta e ou azul. E uma dica importante é levar mais de uma caneta. Borracha não é permitido. Não use óculos escuros. Não use também nem fone de ouvido ou celular. Já vimos que aparelhos eletrônicos não são permitidos. Também não é permitido lápis. Caso você precise realizar um rascunho da sua redação, você pode fazer com a caneta. Outro item importante é a máscara. Estamos em uma pandemia e ela é indispensável. Não use boné ou chapéu. E nem pensar em armas. Lembre-se de que os documentos precisam ser originais.
E não se esqueça do seu cartão de confirmação. Acima de tudo, precisamos respeitar uns aos outros, tanto os seus colegas, pares que estão indo realizar a prova, quanto aqueles que estão trabalhando para atendê-lo no local. Durante a prova. O controle do tempo é importante, tá? Você tem que saber o tempo total da prova e a quantidade de questões. Então, você vai descontar do tempo total da prova pelo menos 30 minutos para efetuar cuidadosamente a marcação do cartão resposta. Você já desconta aquele tempo, 30 minutos. E aí, a partir daí, você se programa para distribuir o tempo entre as questões e o trabalho com a redação. Exatamente. É muito importante manter a calma. Eu sei que você vai estar nervoso e isso faz parte do momento, mas é imprescindível, é importante que você controle e mantenha-se calmo. Comece pelas disciplinas, pelas matérias que você tem mais afinidade, que você se sente mais seguro e mantenha uma ordem para que você não se perca e não deixe nenhuma questão para trás. Você precisa controlar o seu tempo de prova, como já nós falamos, né? E esse controle poderá ser feito através do relógio de ponteiros. Caso necessário, você pode solicitar que os fiscais da sala registrem no quadro um marcador de tempo de 30 em 30 minutos. Tá? Isso é muito importante e eles podem fazer isso. Uma outra dica que alguns alunos se confundem é a seguinte: é importante lembrar de que nos vestibulares você só responderá as questões da língua estrangeira escolhida no ato da inscrição, deixando a prova da outra língua em branco. Então, você só pode realizar no dia da prova aquela língua estrangeira que você marcou lá na inscrição. Se você fizer diferente, você pode acabar perdendo os pontos da língua estrangeira, que podem ser essenciais e decisivos nessa trajetória. Marcação do cartão resposta. Tenha bastante atenção para não cometer erros ao marcar o cartão resposta. Se marcar errado, é jeito, né? O cartão resposta é o seu comprovante de desempenho nas provas, além de ser intransferível e insubstituível. O cartão resposta deve ser assinalado à caneta, porque é um documento, tá? E é importante seguir rigorosamente as instruções contidas no próprio cartão resposta para realizar a marcação. Então, quando você receber o cartão resposta, leia atentamente antes de estabelecer qualquer marcação e escrever qualquer informação. Leia atentamente, ok? Agora vamos falar sobre a redação, né? Em linhas gerais, tá? A redação, como nós já falamos, né, sobre o cartão resposta, também deve ser escrita à caneta, de tinta azul ou preta, de acordo com o edital do exame. Não se esqueça que o ato de escrever exige um plano articulado, né? Então você tem que pensar no que você vai escrever, tá? Colocar suas ideias, os argumentos e esquematizando a estrutura. Você deve escrever com firmeza, segurança, com letra bem nítida, viu, gente? De tamanho médio, nada daquela letra pequenininha, né? Aquela letra grandona, né? No ritmo tranquilo, para facilitar a leitura e a compreensão da estrutura dos seus argumentos, né? Que são os seus pensamentos. Vamos agora ver duas regras novas que surgiram para o Enem de forma específica. Na redação, o aluno deverá possuir pontuação mínima de 400 pontos. E será exigido 450 pontos no mínimo na prova objetiva. Fiquem atentos. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado da orientação.
Continuem assistindo a gente pelo canal SOA, né, Serviço de Orientação Acadêmica, no canal da CCERJ. O link está aqui logo abaixo. Então não deixem de participar das orientações lá e dar uma checada nos vídeos anteriores, né? É sempre importante. Isso, pessoal. Façam boas provas, tá? E até a próxima.